Paz do Senhor Jesus. Vamos continuando nossa leitura bíblica diária, livro de Mateus, capítulos 26, 27 e 28. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-los. Eles diziam: Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. E Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então, uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco cheio de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou esse perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna, e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: Por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela faz para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? E ele respondeu: Vão até a cidade, procurem um certo homem e digam: O mestre manda dizer: A minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: O Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita com Deus e com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvores e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos seus discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar após as Escrituras Sagradas. Dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, pois que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai,
Se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até os discípulos onde estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes que tinha mandado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal e tinha dito: Prendam um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha dele. Aí Jesus disse: Guarda sua espada, pois quem usa uma espada será morto com uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele mandaria agora? Mesmo 12 exércitos de anjo? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espada e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas escrituras sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construir de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado no lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus? Então, o que resolvem? Eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: Ei, Messias, adivinha para nós quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você estava falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disse: O seu modo de falar mostra que de fato você é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou, e Pedro lembrou do que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Capítulo 27. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu.
Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isto é dinheiro sujo de sangue e é contra nossa lei, por esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço do povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, vendo aquela multidão, se reuniu Pilatos e perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou esse Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam ele. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. E ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte desse homem. Isto é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e por nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, por eles havia pedido. Depois disso, mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinho e a puseram na sua cabeça e a colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o rei dos judeus! Cuspiram nele, pegaram o bastão, batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar de caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito, como acusação contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construir em 3 dias, se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes sacerdotes, os mestres das leis e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com ele também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani.
Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver Elias se vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos seus túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitas viram essas pessoas. O oficial do exército romano, os seus soldados que estavam guardando Jesus, viram um terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era um filho de Deus. Algumas mulheres que estavam ali olhando de longe eram as que tinham acompanhado Jesus desde Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e as mães dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade da Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e outra Maria estavam ali sentados à frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes sacerdotes e os fariseus reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, manda vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois essa última mentira será pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem esses soldados com você e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Capítulo 28. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos seus irmãos para irem à Galiléia e eles me verão aqui. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes e sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes dos judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia em dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: diga que os discípulos dele vieram de noite quando estavam dormindo e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que isso foi mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes de sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Amém? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, a minha vida e a tua vida, e que você fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.